Lucas capítulo de número 6, verso de número 6. Na minha versão, está escrito assim: sucedeu que, em outro sábado, entrou Jesus na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressecada, mirrada. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te, vem para aqui o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a todos: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estenda a sua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Palavra do Senhor. Amém? Repousa a Bíblia no teu colo. E vamos orar mais uma vez. Aquieta teu coração. Diminui a sua pressão sanguínea para suar menos. Respira fundo. Todo mundo aqui acabou de tomar banho. Todo mundo cheiroso. Você não está no Transcol 18 horas. Todo mundo está vindo de casa. Então pode respirar fundo. Feche os teus olhos por um momento. Vamos falar com Ele, o autor da nossa fé. Vamos dar glórias a Ele. Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite em que o Senhor nos atraiu a este tabernáculo. Não há como entrar e sair de um tabernáculo da mesma forma. É impossível estar na presença do Senhor, na congregação dos santos, ouvindo louvores e louvando a Ti e permanecer da mesma forma. Certamente, esta palavra não voltará vazia para o Senhor. Ela vai voltar com uma frase: missão dada, missão cumprida. E o Senhor poderá estar aqui, observando a mudança que vai ocorrer dentro de cada um de nós, através do Teu Espírito que é santo e que já está aqui, passeando no meio dessas cadeiras, Pai. Como o vento que sai do Oriente e vai até o Ocidente, como o vento dos quatro cantos da terra, que o Senhor esteja soprando nesse lugar. Pai, aquieta nosso coração, em nome de Jesus. Existem tantas coisas que querem tirar a nossa atenção, nosso foco. E muitas coisas estão dentro da nossa própria mente, Pai. Pensamentos que querem roubar a nossa atenção.
sentimentos que querem inibir a atuação do seu doce Espírito. Lembranças do passado que querem criar barreiras, obstáculos para que a tua palavra não produza aquilo para o qual o Senhor a enviou esta noite. Então, meu Pai, meu Deus, meu amigo, meu Senhor, meu libertador, meu Salvador, meu restaurador, meu Jesus, meu Cordeiro, o leão da tribo de Judá, faz aquilo que lhe apraz nessa noite em cada um de nós, individualmente, porque o Senhor nos conhece individualmente. Assim como diz aqui a tua palavra que lemos que o Senhor conhecia os pensamentos dos escribas, dos fariseus, o Senhor também conhece o que estamos pensando. O Senhor sabe o que cada um precisa, quais são as carências, os desejos, os anseios, as súplicas, as petições, todas estão patentes diante dos teus olhos. Nada escapa à tua visão santa. O Senhor está ouvindo corações gemendo nessa noite. O Senhor é capaz de sondar o secreto profundo do nosso coração. O Senhor tem uma visão que penetra juntas e medulas e é capaz de discernir o que está dentro do nosso coração. Por isso eu tenho uma convicção de que o Deus que é Pai, de um Deus que se preocupa conosco, de um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, sondando e sabendo das nossas carências, não deixará que ninguém saia deste lugar da mesma forma que entrou. Nós não estamos aqui por acaso. Não há nada marcado no nosso calendário. Mas existe um decreto no céu, estabelecido que estaríamos aqui essa noite. E eu louvo o teu nome, porque esse decreto está se cumprindo hoje. Meu Deus! Como é bom saber que estamos aqui não por força maior. Estamos aqui porque o teu Espírito nos atraiu. Portanto, Deus, eu te peço, em o nome de Jesus, em nome dos meus irmãos que estão aqui no templo, aqueles que estão do lado de fora, aqueles que estão assistindo pela internet, Deus, eu peço por todos. Faz chover nesse lugar. Ah, Deus, existem tantas terras ressecadas aqui. Não é mão ressecada, não. Tem coração ressecado. Tem mente ressecada, Pai. Muito mais do que uma mão que está seca. Existem aqui, Deus, emoções que foram ressecadas. Então eu te peço, manda a chuva do céu. E transforma a terra seca em mananciais. Se há algum espírito contrário ao teu espírito, que ele já vá saindo logo. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos, crendo. E quem também crê, diga amém. Glória a Deus. Isso. Aleluia. Aleluia. Você toca de leve assim, ó, na pessoa que está do teu lado, no ombro, no braço dela. E fala para ela assim: Jesus não perde viagem. A gente perde, né? Às vezes a gente vai num lugar para fazer uma coisa e até não faz, se esquece. Quantas vezes você já disse, perdi viagem? Jesus não perde viagem. Quando Ele visita, Ele deixa um legado. Quando Ele visita, Ele deixa uma transformação. Quando Ele visita, Ele não vai embora sem deixar a sua marca. Você crê nisso? Então diga, Jesus não perde viagem. Fala para 2 ou 3 mais uma vez, Jesus não perde viagem. Jesus foi ministrar numa igreja, se assim podemos chamar, uma sinagoga, um lugar onde os judeus se reuniam para meditar, para discutir as leis. E ele escolhe exatamente o sábado. O sábado era um dia muito importante para o judaísmo. E para aqueles judeus que frequentavam as sinagogas, os ortodoxos, muito mais importante, porque era justamente no dia em que eles viravam a página da Torá.
A Torá era como se fosse uma Bíblia dividida em 7 capítulos, 7 versos por capítulo. E a cada semana eles liam aqueles 7 para decorar, para debater, para viver, para vivenciar. E quando chegava no sábado eles mudavam. Pegavam mais 7. Então era um dia de renovo da palavra. Era o sábado. Além de ser um dia que eles usavam também para descanso. Era um dia que, pela lei de Moisés, a lei que eles seguiam, também era um dia que não era permitido trabalhar. Apesar de que, a gente já sabe, muitas vezes Jesus falou sobre isso. Que as pessoas ficavam prisioneiras deste mandamento, desta instrução, e acabaram tornando o sábado um ídolo também. E o próprio Cristo disse que não. Que Deus é que é Senhor do sábado, não é um sábado Senhor de Deus. E se nós somos filhos e filhas do Senhor, nós somos senhores do sábado também. Amém, queridos? É um dia de descanso, amém? Isso está dizendo para mim e para você que de 7 em 7 dias nós precisamos ter um descanso. Não dá para trabalhar direto. E a gente sabe muito bem que quem trabalhar direto, sem intervalo, tem uma probabilidade maior de ter doenças somáticas. Mas não entrando no mérito do sábado, apenas registrando que era um dia importante, Jesus entra para o quê? Para bisbilhotar, para observar, para que ele entra? Ele entra para, o que está escrito aí no verso? Para ensinar. Ele não foi assistir, ele foi ensinar. Essa sinagoga em particular ficava em Cafarnaum. Cafarnaum, apesar de ser um vilarejo distante de Jerusalém, era um lugar de muita movimentação. Era um lugar de passagem para Damasco, era um lugar que havia um comércio muito ativo. E justamente nesta cidadezinha chamada Cafarnaum, nesta sinagoga, Jesus entra para ensinar e ele percebe, ele nota que havia uma pessoa naquela reunião que ela tinha uma anomalia. Ela tinha um defeito de fábrica, né? Ela era deficiente. A Bíblia fala de mão engiada, mirrada, ressequida. Quero crer que era como se fosse uma mão fechada que não se abria. E justamente a mão direita, que para o destro, que é a maioria, é a mão que você mais utiliza para pegar as coisas, para contar, para empurrar, para puxar, para tomar posse, para fazer carinho, para apontar, para escrever, para tocar. Então esse moço tinha uma enfermidade na sua mão, que segundo o costume judaico, toda deficiência era considerada como um pecado pregresso, cometido pelos pais daquele deficiente ou por aquele próprio deficiente. Então a pessoa que tinha uma deficiência, isso não foi diferente no mundo até pouco tempo atrás, né? Graças a Deus isso caiu por terra. Porque se fôssemos aqui analisar, todos somos deficientes, amém, querido? De uma forma ou de outra, né? Você tem uma deficiênciazinha aí. Mas não era respeitado, então, aquela pessoa que tinha uma deficiência. Ele era tratado como um enfermo, ou que tinha um espírito maligno, ou que tinha sido castigado por Deus. Então era uma pessoa que já tinha uma certa reserva junto à sociedade. E por ele ter logo a mão direita enferma, ele provavelmente não trabalhava. Se ele não trabalhava, provavelmente tinha uma vida financeira ruim. Se tinha uma vida financeira ruim, provavelmente não dava para custear uma esposa, que na época não trabalhava, ela precisava ser custeada integralmente pelo marido. Olha que época boa isso, hein? Então, se ele não trabalhava, não tinha renda, como é que ele ia casar? Porque a mulher era proibida de trabalhar. Ele tinha que custear. Se ele não tinha dinheiro, como é que ele ia custear? Eu quero crer que a vida desse moço não era fácil. Apesar de considerá-lo religioso por estar dentro de uma igreja. Não estou falando que ele era convertido. Estou dizendo que ele era religioso. Porque pelo menos religiosas são as pessoas que frequentam templos. Você me entende até aqui? Diga amém. E ele estava quietinho no cantinho dele. Mas a Bíblia diz que Jesus percebeu que havia alguém naquele lugar que estava precisando de uma intervenção. Jesus foi ali para curar, sim ou não? Sim ou não? Jesus foi para
Jesus foi para? Mas tinha alguém ali que estava precisando de uma cura, sim ou não? Então diga, Jesus não perde viagem. Ele foi para ensinar, mas tem um doente, ele cura. Eu não sei o que você veio fazer aqui. Eu não sei o que você veio procurar. Eu não sei qual é o anseio do teu coração, até porque, na maioria das vezes que nós estamos em busca de Deus, na verdade estamos em busca do que Deus pode nos dar ou fazer. Pelo menos acontece isso comigo, infelizmente. A maioria das vezes que busco a Deus pelo que Ele pode fazer ou me dar. Então, quero crer que você talvez esteja aqui por algo que Deus pode fazer, algo que você precisa, uma intervenção, talvez uma enfermidade, talvez uma depressão, talvez um problema familiar, um problema conjugal, um problema financeiro. Eu não sei qual é a intenção do seu coração de estar aqui e não tenho como fazer essa leitura, porque só enxergo o exterior. Mas o Deus que nós servimos, na figura de Jesus, o nosso Cristo, Ele sabe o que está no teu coração. Ele sabe por que você veio aqui. Eu não sei por que você veio aqui. Eu sei o que Jesus é capaz de fazer com os que estão aqui. Isso eu sei. Ele pode te libertar hoje, Ele pode te curar, Ele pode te salvar, Ele pode mudar a tua sorte, Ele pode levantar o caído, Ele pode dar vista ao cego, Ele pode levantar o coxo. Jesus pode fazer todas as coisas que para Ele não há impossíveis. O que você quer eu não sei, eu sei o que Jesus quer fazer, quer mudar a sua vida. Eu não sei o que você pensa de Jesus, eu sei o que Ele pensa de você. Ele diz que você é a menina dos olhos dele, que você é pedra preciosa, que você é importante, que você é precioso e que Ele deu a sua vida no Calvário por você. Então, saber o que o homem pensa é difícil, mas saber o que Deus pensa do homem é fácil, porque está registrado aqui no livro das promessas. Existem mais de 5.000 promessas neste livro, diretamente ligadas ao homem. Mais de 5.000. Você imagina? Se você ler a Bíblia, você vai perceber o quanto Deus te ama. Se você ler a Bíblia, você vai perceber o quanto Ele fez para que você estivesse hoje aqui nessa igreja. Olha, se você conhecesse um pouco mais daquilo que Deus prometeu àqueles que o amam, a sua forma de viver seria um pouco diferente da que você vive hoje. Porque é impossível conhecer a Deus e permanecer do mesmo jeito. É impossível, irmão. E quando eu digo conhecer a Deus, não é ouvir falar dele. Até porque eu ouvi falar dele até os 28 anos de idade. E não mudou nada a minha vida. Ouvir falar de um Deus não é tão importante quanto falar com esse Deus. E não é tão importante ainda quanto ouvir o que esse Deus tem a falar. Então eu quero dizer que até os 28 anos de idade eu ouvi falar. Depois me apresentaram a Ele e eu comecei a falar com Ele. Comecei a rezar, a orar, a suplicar, a clamar. Mas só depois de um tempo eu passei a ouvir o que Deus tem a dizer. E quando você ouve o que Deus tem a te dizer, você muda de vida. Você me entende até aqui? Diga amém. Então, devido à vida desse camarada aí, Deus intervém na sua história. Mas eu quero conjecturar pelo menos 3 coisas que poderiam estar no coração desse homem. Eu quero crer que muitos que estão aqui vão vão se anexar a essa ideia. Como é que fala? Como é que é? Pô, mas tem hora que a palavra some, é um caos, né, cara? Vão se identificar com o que poderia estar no coração deste homem. Eu anotei 3 coisas, vou falar rapidamente. 3 suposições que eu tive na hora que estava meditando nesse texto, quero crer, inspirado pelo Espírito Santo. Primeiro, esse homem provavelmente já tinha aceitado o seu estado de deformidade. Por que eu tirei essa conclusão? Porque ele estava quietinho. Meu irmão, quando você está com alguma coisa te incomodando, você põe a boca no trombone, sim ou não? Você sabe, imagina, Jesus está ali, você ia chegar lá e ficar sentado lá na última fileira? Eu ia fazer igual aquela mulher. Jesus me salva, Jesus, igual o cego de Jericó também. Jesus me salva, me salva, me salva, gritava, quero tocar em Jesus, me deixa chegar perto dele. Mas a Bíblia diz que esse homem estava lá incólume, quietinho, escondido lá no fundo. Então eu quero crer que devido a tanto tempo
tempo vivendo com essa mão mirrada, ele poderia pensar assim: não faz falta mais não. Eu já sei fazer tanta coisa com essa mão mirrada. E é claro que o corpo humano, ele vai desenvolvendo, né, algumas as qualidades para poder compensar aquilo que está faltando. Então eu quero crer, ele poderia já ser uma pessoa conformada. E eu quero crer, querido, que existem muitas pessoas aqui dentro dessa igreja, que estão me ouvindo pela internet, que já se conformaram com a sua anomalia. Talvez já fizeram até campanha para Deus, mas o tempo já passou. Pastor, não, estou bem, eu vou para o céu assim, manco. Eu vou para o céu assim, caolho, eu vou para o céu assim. E é claro, querido, eu não vou me restringir apenas a um defeito físico. Mas esse ressecamento pode estar na alma, no coração, na mente vazia. Pessoas que não conseguem amar, que têm dificuldade de construir laços afetivos. E aí a gente começa a estudar um pouco a psicologia e encontrar na psicologia, por conta própria, algumas muletas para justificar anomalias que nós temos e que vamos ter que conviver com elas até a morte. Hoje à tarde eu conversava com o irmão aqui da igreja e nós estávamos ali quase que num confessionário, eu com ele, falando das nossas dificuldades com seres inanimados. Mouses, teclados que não funcionam, que geralmente explodem na parede. Dificuldade que a gente tem de lidar com equipamento que não funciona, que não sobe uma ira, uma fúria tão grande. Quando você vê, você está mordendo o mouse, você está rolando no chão com o teclado, uma coisa horrorosa. Estávamos ali conversando. E aí, né? Mas como é que você está superando isso? Existe alguma técnica para você superar essa deficiência do seu caráter? Esse traço da sua personalidade que acaba criando uma sombra ruim na sua vida. E aí nós pensamos, não, é de glória em glória. A cada dia Deus vai atuando na minha vida e nós vamos deixando de ser aquela desgraceira, aquele problema, aquela peste suína, para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa digna. Nós vamos chegando perto da estatura do varão perfeito, sabe? Nós vamos nos aproximando da santidade, porque isso é uma ordem de Deus, sede santos porque eu sou santo. Essa é uma luta diária da carne contra o espírito, mas a Bíblia diz que apesar da carne ser fraca, o espírito está pronto. Mas tem gente que não, é assim mesmo, só assim mesmo, sou estourado, dou na cara mesmo. Sou meio assim, no trânsito, pastor, sou nervosinho. Você dirige com um cara que bota o pé lá na frente, assim, de medo. O cara, mas quando acaba, você sai do carro com as pernas trêmulas. Você pode falar com o cara, para de correr, mas eu sou assim mesmo. Você fala, Jesus, isso é um demônio atuando na vida dessa pessoa. Demônio do speed race. Ou sei lá de que outro, que eu lembrei agora. Só ri quem é velho, é sempre assim. Mas escute, eu falava ontem, fui pregar ontem num congresso de líderes lá na Serra, e eu falava de um outro demônio, chamado demônio do atraso. Ele acomete muitas pessoas, principalmente do sexo feminino, e que traz perturbação para a casa inteira. Sabe, é um demônio isso, irmão. É o capiroto que toma a pessoa e ela sabe que vai atrasar, mas ela não consegue, ou ele também não consegue cumprir o horário, mas olha, nem que você amarre no tronco. E aí a pessoa, não, eu sou assim mesmo. Você é um irresponsável. Você desonra as pessoas com quem você trata horário. Porque se você marcar um horário com o teu chefe, não chegar, ele te dá um bico. Então com ele tu chega no horário. Mas com os outros você chega atrasado, ou seja, não é uma anomalia da carne da pessoa. É apenas um modo de vida endemoniado.
estou falando para você, irmão, porque isso traz perturbação. Você sabe, quantos homens poderiam dizer amém comigo? Ai, olha só que coisa. Eu estou falando sério, irmão. Isso é muito sério. Você fica assim, vai. Está chegando a hora, hein? E o homem já está pronto lá, assim, de um lado para o outro. E vai. E a mulher está lá, peraí. Esse chinelo tá bom? Não, troca. Essa sandália tá bom? Não, troca. Aí você tá com vestido verde, daqui a pouco tá com vestido azul, daqui a pouco tá com vestido vermelho. Aí bota uma tiara, aí bota uma piranha e vai rodando. Eu não aguento isso. E o tempo vai passando e vai atribulando. Aí você pensa, não tem estacionamento na Comercer. Não tem estacionamento na Comercer. Eu sei que Deus está falando com você. Uma luta, irmão. E tem gente, presta atenção, aqui está o problema. Chegar atrasado é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Só tem um que não chega atrasado. Jesus Cristo de Nazaré. Chega na hora certa. O problema então não é você chegar atrasado, o problema é você fazer disso um modo de vida. Perverso. Miseravelmente perverso. E tem gente que está assim. Então quero crer que não é sua mão que está me ressequida, não. Já ressecou uma área da vida importante, irmão, porque quando você chega atrasado, você me passa uma mensagem subliminar. Tinha coisa mais importante para fazer do que encontrar com você. Por isso cheguei atrasado, saí fora do horário. Dormi um pouco mais, tomei um café. Esqueci que o horário da ponte é 1 hora para atravessar, esqueci. Então escute, preste atenção nisso. Porque em nome de Jesus, quantos creem que Ele está aqui? Diga amém. Então diga, Jesus está aqui. Ele não perde. Ele vai fazer algo na sua vida. Pastor, mas eu só vim aqui para assistir o louvor. Ok, mas Jesus veio e Ele não perde viagem com você. Pastor, eu só vim aqui porque eu estou escalado. Beleza, mas Jesus vem e Ele não perde viagem, vai mudar a sua vida. Porque eu posso perder viagem, mas Jesus não perde. E mesmo que a Bíblia diz que Ele foi para ensinar, Ele viu o coxo, Ele viu o doente. Ele vai intervir na vida dele. A segunda coisa que eu acho que pode estar na cabeça desse menino é que apesar de estar numa igreja, ele poderia crer que não era bom o suficiente para receber o milagre. Estou na igreja, pastor, mas assim, tem gente precisando mais do que eu. Como se o saquinho de Deus, de milagres, fosse contabilizado. Ah, pastor, tem um cara que está precisando mais. Se Jesus der para mim, vai ficar 100. Sabe? Querido, o manancial de Deus é inesgotável. Tem para mim, tem para você, tem para toda a humanidade se ela quiser. Mas tem gente que acha assim, não, ele é melhor do que eu. Ele vai mais na igreja do que eu. Ele lê mais a Bíblia do que eu. Ele tem menos pecado visível do que eu. Sabe, então se eu vou ficar quietinho aqui, pastor, sabe, eu tô aqui para ver os milagres, sabe, então eu vou ficar quietinho aqui, porque, né, sei lá, né. Eu já orei tanto no passado. Talvez esse moço poderia ter feito campanhas para que Deus o tivesse curado. Talvez até foi um dos visitantes do tanque de Betesda. Estou aqui conjecturando, querido. Quem sabe passou alguns meses lá, esperando o anjo rodar lá para poder ele pular dentro, não conseguiu. E voltou com a mãozinha mirrada dele, sentou no banco da igreja e pensou, vou ficar aqui. Não sou digno de ser achado por Deus. Mas escute, querido, digno você não é mesmo e muito menos eu. Porque Deus não me acha pela minha dignidade. Deus me acha porque eu sou um homem. E Deus olha para a terra, Ele vê homens e mulheres que precisam de uma intervenção dEle. E Ele vem e não perde viagem. Não é dignidade, não é bondade, não é justiça própria. Deus, quando Ele olha aqui para a terra, pelo contrário, Ele enxerga mais, se podemos assim dizer, os doentes do que os sãos. Então, querido, se você entrou aqui achando que não é digno da misericórdia de Deus, eu vou te contrariar na lata. E vou te dizer, talvez não seja mesmo, mas Deus não observa como você e nem eu. Deus observa o coração. E se Ele te achou aqui essa noite, Ele vai mudar a sua vida. Está escondidinho?
Quando eu falo assim, fala com o seu irmão aí do lado, você fica quieto. Porque às vezes não é a mão que está mirrada, não. É a alma. Não, cara, não. Eu gosto de ir na igreja, pastor, mas não fica negócio de falar com os outros. Quero ficar quieto. Eu sei, já passei por isso também, irmão. Ia para encontro de casal, falar com a minha mulher assim, ó, chegando lá, não fala nada não. Vamos ficar quietinho, só assistir. Isso é normal do homem querer se esconder. Isso a gente aprendeu, sabe com quem? Adão. O primeiro pique que se esconde foi no Éden. Ué. Ele chegou e falou, Adão, onde estás? Ele, 1, 2, 3, estou aqui. Escondido atrás da moita lá. Sim ou não, irmão? O primeiro a se esconder de Deus foi o nosso pai, Adão, primeiro. Mas escute, não dá para se esconder de Jesus. A Bíblia diz que não há lugar na terra que você possa se esconder dele. Nem se você for no profundo abismo, nem voar no alto, nem no fundo dos mares. Ali a mão do Senhor te alcança. Então você pode estar escondido aqui dentro dessa igreja, pode estar escondido dentro de casa. Eu vou na igreja, não vou ficar em casa assistindo pela internet. Deus está falando com você. Fazer igual o pentecostal. Receba! Deve estar caído lá em casa. É porque não dá para ver. Escuta, querido. Deus acha, meu irmão. Você pode esconder atrás da pilastra, Deus te acha. Você pode ficar do lado de fora, Deus te acha. Você pode se esconder no banheiro, Deus te acha. Você pode nem vir para a igreja, Deus te acha. Talvez a terceira coisa que eu anotei aqui é que ele estaria naquela sinagoga apenas para ouvir uma mensagem. Sabe, talvez você tenha vindo aqui dizendo assim, vou apenas ver o louvor, ouvir uma boa mensagem, uma mensagem legal. Vou voltar para casa melhor. Por isso eu vou ficar aqui quietinho, mas escute, querido. Não há como você ouvir a mensagem que vem da boca do Senhor e permanecer do mesmo jeito. Não tem como. Se você abrir os seus ouvidos e ouvir o que Deus está falando, querido, você vai sair diferente desse lugar. Você crê nisso? Diga amém. Então, eu estou aqui conjecturando. Talvez você tivesse outras ideias que poderiam estar passando pela cabeça deste homem na sinagoga. Talvez eu não tenha aí falado o que está acontecendo com você, mas uma coisa é certa. Você está na sinagoga, você está na igreja. Jesus também. Ele não perde viagem. Ele te achou. Toca no ombro de quem está do teu lado, dá uma balançadinha e fala, Deus te achou. Deus foi para ensinar, Jesus foi para ensinar. Mas como ele não perde viagem, ele cura, liberta, sara, salva, transforma, muda o quadro, muda a história, muda o coração. Ele faz um reboliço, irmão. Ele é Deus, ele é soberano, ele é majestoso. Ele tem autoridade no céu e na terra. Ele faz aquilo que lhe apraz a hora que quer. Ele não precisa dar satisfação para ninguém, porque ele é criador dos céus e da terra. Ele detém na palma de suas mãos todo o poder. Ele pode fazer o que ele quer. Diga, Jesus pode curar, pode salvar, pode restaurar, pode ensinar. Diga, Jesus pode fazer o que ninguém pode fazer. Quantos querem ser tocados por Jesus? Levante sua mão direita. Diga, Senhor, nessa noite eu preciso. Agora diga para ele o que você precisa, com a mão levantada. Pode falar com ele. Diga mais uma vez, Senhor, nessa noite, Tu estás aqui, e eu também. O Senhor me achou, e o Senhor pode fazer na minha vida. Fala para ele o que ele pode fazer. Se você crê nessa oração, querido, dá uma salva de palmas para Jesus. Ô glória! Louvado seja o nome do Senhor. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa oração. Porque Jesus está aqui. Ele não perde viagem de jeito nenhum. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Jesus dá um comando para aquele moço. 3 verbos. 3 ações. 3 atitudes. Que mudaram a vida desse rapaz. E veja bem, apesar de Jesus estar aqui, nós também, ele ter o desejo de mudar,
de restaurar, de tocar você, de ter poder para fazer o que você nem imagina. Apesar de tudo isso, ainda assim, você pode sair do mesmo jeito que entrou. Porque entre a vontade de Deus e o operar do milagre, entre essas duas coisas, existe uma separação, um interruptor, liga e desliga, chamado livre-arbítrio. Por quê? Pensa comigo, se Jesus fosse e obrigasse todo mundo a se salvar, nem precisaria de igreja. Não, eu tenho poder, vem cá, fulano, você não quer me aceitar não, mas eu quero que você aceite. Eu não quero, eu te aceito. Mas eu quero que você me aceite. Eu te obrigo, já! Eu te aceito! Que relação era essa que Deus teria conosco? De autoritarismo? Não, Deus fala, eu quero, eu posso. Você quer? Não, então tá bom. Eu quero, eu posso fazer algo para mudar a sua vida. Você quer? Não, não quero. Não estou afim. Aí Jesus vai respeitar a sua decisão, sim ou não? Você crê nisso? Nós não cremos nessa história de que existe um número determinado de pessoas que já foram marcados para uma salvação e que independente do que façam ou deixem de fazer, vão para o céu. Porque esse céu eu não quero ir. Eu quero ir para o céu com pessoas que querem Jesus. Eu quero ir para um céu que as pessoas querem adorar, glorificar e se santificar. Céu reservado para crente de meia tigela, eu não quero ir não. Então veja bem, Jesus quer, Ele pode, Ele já fez tudo o que Ele podia para que você fosse salvo. Ok? Assim como eu e você que é pai, está fazendo tudo o que você pode para que os seus filhos sejam honrados, abençoados, educados, sim ou não? Você está fazendo tudo o que você pode, sim ou não? Você deixa de comer para que eles comam, sim ou não? Você deixa de se divertir para que eles tenham algo melhor, sim ou não? Então se você, meu irmão, e eu, que somos Zé Ruela, perto de Deus, fazemos isso com os nossos filhos, imagina o que Ele não fez, para que eu e você, filhos dele, pela promessa, nos salvássemos. Então Ele já fez tudo agora. Por mais que você faça, é garantia que seu filho vai ser o que você imagina? Não. Por quê? Porque ele também tem o direito de escolha. Fala para o teu vizinho, você pode escolher. Vida ou morte. Fala para ele, você escolhe a vida. É o que está escrito na Bíblia. Aquele que perseverar até a metade. Até o início. Só levanta a mão. Quem será salvo? Aquele que perseverar até? O que é perseverar até o fim, querido? O que Paulo disse que fez no finalzinho da sua vida, quando ele estava indo para a glória? Combati o bom combate. O que ele guardou? O que ele guardou? Meu irmão, perseverar é você guardar a fé. Porque o diabo quer tirar a tua fé. Porque sem fé é impossível entrar no céu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém recebe nada de Deus. Então repare, se o diabo tirar a tua fé, sobra o quê? Nada. Então perseverar é segurar a fé. Você crê nisso? Você crê nisso, querido? Então Jesus falou com o rapaz, a primeira coisa. Levanta-te. Bem, coisa chata. Eu pedi alguém aqui para levantar. Tu vai gelar dos pés à cabeça. Não vai ou não vai? Você, fica de pé. Quase tem um espasmos, né? É vergonhoso às vezes, né? No meio de todo mundo sentado. Fica de pé você. Ai, 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 ai. Então quando Jesus falou assim, levanta-te, falou assim para ele, mostra-te. Ele estava no fundo. Ele estava escondido. Ele não queria a ribalta. Ele não queria os holofotes. Ele não queria ser visto. Ele estava ali quietinho. A intenção do coração dele é ficar ali no cantinho. Aí Jesus falou, levanta, fica em pé aí, fica em pé. É claro, querido, que se eu mandar qualquer pessoa que está aqui embaixo se levantar, todo mundo vai olhar para ela. Quer fazer um teste? Eu imaginei. Todo mundo olha. É fatal. Então você imagina, Jesus falou assim, ei você aí no fundo aí, fica de pé. Se mostra para Jesus. Não vem para a igreja e fica quietinho não, irmão. Faz sinal, faz barulho, lança glória,
lança adoração, lança louvor, sapateia, fala língua estranha, sei lá, irmão, faz alguma coisa, se movimenta, parece um urso hibernando. Se movimenta. Deus quer que você se manifeste na presença dele, assim como você quer que ele se manifeste na sua. Você entra na igreja e pede: Deus, se manifesta para mim. Manifesta o teu poder, a tua glória, os teus sinais. Aí Jesus lá de cima fala: beleza, agora faz alguma coisa também. Você quer a manifestação de Deus, Deus quer a sua manifestação também. Você está entendendo isso, querido? Porque a igreja não é lugar de você entrar e ficar assim, ó. Isso você faz em casa. Você faz um secreto do teu. Aqui é a congregação dos santos. É o lugar onde nos unimos para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Exaltar o nome dEle em coro. Dizer que Ele é santo, santo, santo. E a sua glória dura para sempre. Eu quero ir na igreja, eu quero ficar quietinho, quietinho, quietinho. Não fala comigo, não fala com ninguém. Assiste pela internet, irmão. Você vai desocupar um espaço aí. Aqui é lugar de manifestação da glória de Deus. Mas pastor, eu tenho vergonha, não tem problema não. Eu também tinha vergonha, irmão. Mas vergonha é um negócio que dá e passa, graças a Deus. Nós somos uma igreja sem vergonha, graças a Deus. No bom sentido, no sentido etimológico da palavra, sem reserva para poder adorar a Deus, querido. E se você quiser se manifestar onde você está agora, faça isso. Levanta a sua mão e glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle, libera uma palavra na presença dEle, porque Ele é Deus. Ele espera que você se apresente. Se apresenta para Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Presta atenção. Eu vou pedir que você fique em completo silêncio aqui dentro do templo. Que agora nós vamos ouvir o povo que está lá fora exaltando o Senhor. Você que está aí fora agora, exalta o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Podemos exaltar com eles também. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Cutuca teu irmão, fala com ele: Jesus não perde viagem não. Se manifesta, Pastor, mas eu não me manifesto por quê? Porque eu tenho a mão, eu tenho um defeito de fábrica, eu tenho um problema no caráter, eu tenho um problema na personalidade. Ei, irmão, escute. A primeira coisa que você precisa entender, que para ser curado, primeiro você tem que reconhecer que tem uma enfermidade. Sabe qual é o maior problema do alcoólatra? Ele achar que não é alcoólatra. Enquanto o alcoólatra não reconhece o seu status, ele não procura cura, sim ou não? Você quer ver um problema do doente? Ele achar que não está doente. Como é que alguém vai se submeter a um tratamento se ele acha que não está doendo? Não está doendo, mas o médico viu na chapa, mas o médico viu na tomografia, mas o médico leu lá no exame, mas o médico viu lá no seu sangue. Tem algo ruim aí, rapaz, você precisa tomar esse remédio, você precisa fazer um tratamento, você precisa evitar gordura, você precisa fazer um treinamento, você precisa fazer um pouco de aeróbica, você precisa fazer cara, eu não estou sentindo nada, é horrível. Então quando eu me levanto, querido, eu estou falando: Senhor, eu realmente preciso de ajuda. Eu estou mostrando para as pessoas e para Deus que eu reconheço que sem Ele nada posso fazer. Você está entendendo? Diga amém. Pare de se esconder. Ele está te vendo. Fala para o teu vizinho: Ele está te vendo. E Ele não perde viagem. Fica de pé aí. Imagina ele. Cadê a mão? Vem cá para o meio. Ai. Essa é a segunda. É o segundo verbo que Jesus lança para esse moço. Vem para o meio. Obedece. Vem para aqui. Sabe, irmãos, eu tenho notado e tenho vivido isso. Tenho entendido que manifestação de Deus, para mim, para você, tem endereço. Nosso Deus é um Deus de princípios.
Existe uma terra que mana leite e mel. Por que Deus não chegou lá em Ur dos Caldeus e falou assim, pirlim pim pim, mana leite e mel? Porque terra prometida tem endereço. Por que Deus, ao passar o lodo no olho daquele cego, não falou assim, seja curado? Vai lá no tanque de Siloé. Mas o que esse tanque de Siloé tinha demais? Tinha nada. Mas é porque o endereço espiritual era lá. Quando Deus fala para aquele moço, vem para cá, para o meio. É o meio, é o lugar. Eu vou manifestar o meu poder na sua vida. E tem gente que fica negociando o lugar com Deus. Querido, em nome de Jesus, milagre tem hora e lugar marcado para você. Não chega atrasado para o milagre. E não queira ficar ao redor. Quem fica ao redor é o diabo. Nós vamos para o centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar no lugar certinho. Era como se Deus falasse assim, Pedro, olha, quando der 7h40 agora? 45? É isso? Deixa eu dar. Pedro, quando der 7h45, fica debaixo da lâmpada do lugar onde as moças dançam. Irmão, se Deus falou que é aqui, é aqui. Se Deus falou com você é ali, vai lá. Mas pastor, parece que não tem nada lá. O que tem no fundo da igreja tem no meio. O que tem no meio tem na frente. O que tem no altar tem aqui embaixo, é. Mas se Deus deu uma direção, obedece. Porque Deus tem preparado um milagre para você. Querido, quando você encontra o lugar onde Deus estabeleceu, sempre tem um milagre, uma recompensa te esperando. Por isso é que tem um monte de gente que tem promessas que não se cumprem. Porque sempre o lugar do cumprimento da promessa é o lugar onde ele não está. Eu preciso aprender a estar onde Deus mandou que eu estivesse. Não é onde a minha mulher, meu filho, meu pai, meu irmão, não. É onde Deus mandou. E se Deus falou, sai da ponta e vem para o centro, é no centro que Deus vai operar. Você acha que Deus joga a conversa fora? Já pensou você lá no lugar desse ceguinho, desse maneta? Ei, fica de pé aí. Faz favor, vem aqui. Pode falar, estou ouvindo. Quero que você venha aqui no centro. Não, fala daí, estou ouvindo. Irmão, escuta. Tem gente fazendo isso com Deus. Deus já falou para ele que ele tem que ter um ponto dentro da casa dele. Que é para ele dobrar o joelho todo dia. Mas o que eu posso dobrar o joelho? Pode. Mas se Deus falou com você, querido, estabelece, porque é ali que Deus vai dar a vitória. Mas Senhor, mas pastor, o que isso tem a ver com o mundo físico? Não tem nada a ver com o mundo físico, porque Deus opera no mundo espiritual. E quando Ele opera no mundo espiritual, as consequências são no mundo físico. O problema é que a gente quer que Deus opere no mundo físico sem passar pelo ponto espiritual. Querido, há um lugar especial que Deus tem para operar um milagre na sua vida. Esteja nele na hora marcada. Conversava com o irmão aqui da igreja hoje à tarde, ele falava de um livro chamado O Poder do Agora. Sabe, o poder do agora, porque a gente vive do passado e do futuro. Mas a gente consegue fazer alguma coisa com o passado? Consegue? Futuro, a gente consegue fazer alguma coisa lá? A gente consegue projetar. Eu vou um dia, quem sabe fazer. A gente vive o ministério de Marta e Maria. Jesus chegou, Lázaro estava morto. Aí uma delas chegou ao Senhor, se tu tivesse chegado antes, passado. Ele falou, não, eu posso operar o milagre hoje. Você não chegou na hora, atrasado, hein? Aí foi para outra. Senhor, eu sei que um dia o Senhor virá. E vai fazer todo mundo ressuscitar. Não, hoje não, um dia, futuro. E tem gente vivendo exatamente assim. Um dia, pastor, um dia. Não é um dia não, o dia é hoje. Porque Deus só opera o milagre hoje, porque hoje é o dia que o Senhor fez. Alegrai-vos no Senhor, e mais uma vez eu te digo, regozijai-vos, porque esse é o dia que o Senhor fez. Este é o lugar, esta é a hora. Se tem um momento para Deus operar o milagre, esse momento é agora. Mas pastor, e se for amanhã? O amanhã um dia será um agora também. Então não fique esperando o amanhã. Peça para Deus fazer o milagre agora. E se Ele não fizer hoje, Ele vai fazer amanhã. Mas o amanhã não será amanhã mais. O amanhã será agora.
Está entendendo isso? Deus falou com ele, sai daí, vem para o meio. Só existe uma rota, querido, que te leva ao cumprimento da promessa. É a rota da obediência. Meu irmão, escute, não queira discutir com Deus o caminho que Ele traçou para você. Apenas obedece. Mas olha, a gente tem uma dificuldade de obedecer desde que nasce, irmão. Desde que nasce, criança pequena, ali 2, 3 anos, você fala não, ela vai. Você pega a mãozinha, fala não, ela vai. Você pega a mãozinha de novo, vai, dá um tapinha, ela vai. Impressionante. Você tem quase que amarrar a mão da criança. E ainda assim ela fica querendo. Sim ou não? Isso está dentro de nós. Sabe quem colocou isso? O pecado. O pecado nos marcou com a rebeldia de Adão. Que Deus falou, não toca naquela árvore. Ele foi lá e comeu do fruto. Isso marcou a nossa vida. Então a gente tem que lutar contra isso, querido. Agora, se Deus estabeleceu para você, fala assim, vai para o meio, vai para aquele lugar, para aquela situação, se mostra, apareça, faz um sinal, se manifesta. Se Deus mandou, querido, obedece, porque certamente Ele não perderá a viagem na sua vida. Ele vai operar um milagre quando você menos esperar. Você está entendendo isso? Diga amém. Então diga, graças a Deus, Jesus não perde viagem. Se Ele mandar eu levantar, eu levanto. Se Ele mandar eu ir para o meio, eu vou, porque é lá que o meu milagre vai chegar. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por último, o verbo que ele falou para o moço, talvez o mais difícil. Estende a sua. Preste atenção, irmão, isso aqui é muito importante. Você precisa entender, tem um detalhe aqui, muito sucinto. Um detalhe muito, quase que transparente. Ele tinha problema nas pernas? Levantar para ele era problema? Ele podia caminhar? Caminhar para ele era um problema? Mas a mão dele era? Abrir a mão para ele era um problema? Era. Diga, era impossível. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso, querido. Quando eu olho para esse filme, que foi real, e vejo um homem da mão mirrada, e uma pessoa ao lado dele dizendo, abre a mão, a minha razão diz, não tem como. Sim ou não? Não tem como. Andar, levantar, até falar, dá um glória aí, poderia dar um glória. Agora abrir a mão não, porque ele nasceu assim. Não tem como ele abrir a mão se a mão era seca. Os músculos, os nervos eram atrofiados. Algumas versões falam de mirrado. Sabe o que é mirrado? Aquilo que não cresceu, ficou com uma mão de um feto. Aquela coisa seca, curvada. E aí Jesus fala o seguinte, vem aqui na minha frente. Ele chega na frente de Jesus. Jesus fala assim, estende a mão agora, irmão. Se eu estou no lugar daquele homem, eu ia falar com Jesus. Ficar em pé eu posso. Caminhar até o centro? Posso. Mas vou chutar. Tem 30 anos que eu tento abrir a mão. Não funciona. Sabe, irmãos, às vezes eu estou ali no gabinete e estou orientando alguém, um jovem ou um cônjuge que está enfrentando uma dificuldade, e a pessoa geralmente me apresenta o problema. E é claro que eu não vou querer me envolver emocionalmente com aquele problema, senão eu vou deixar que o meu coração é que comece a aconselhar aquela pessoa. E a Bíblia diz que o coração do homem é um problema. Então eu fico ali em espírito, oramos antes, eu fico ali em espírito, esperando a pessoa falar, esperando enquanto ela está falando, o que Deus vai falar ao meu coração, para transmitir para aquela pessoa. E naturalmente, o meu subconsciente, que está cheio de textos bíblicos, ele fica assim, como se estivesse procurando a solução no meio dos textos bíblicos. Estado de catarse. Até que aquela ficha cai. Aí passa a pessoa, depois que ela falou, eu falo assim, olha, você precisa fazer isso. E geralmente, o que Deus manda eu dizer é exatamente isso.
abra sua mão. Aí a pessoa fala para mim na hora, pastor, não dá, eu já tentei, eu não consigo, é impossível. Sabe, quando eu analiso o fato, eu vejo o que eu estou pedindo para ela fazer ou para ele, realmente é impossível. Mas escute, querido, quando Jesus está no negócio e Ele está pedindo para você fazer algo que é impossível, é porque Ele quer que você dê um passo na dimensão da fé. Que você saia por um momento da razão e faça algo que está no âmbito da fé. Porque a fé, ela faz coisas que eu não acredito, que são impossíveis. A fé é a certeza das coisas que não se... É o firme fundamento das coisas que eu espero. Ou seja, eu gostaria de abrir minha mão, pastor, tem muitos anos que eu estou tentando. Já fiz fisioterapia, já apliquei botox, já fiz cirurgia, já botei remédio, sabe? Eu fiquei no sol, já fiz um monte de coisa, já botei um cristal aqui dentro. Mas não funciona, sabe? E talvez, escute, eu, quando estou aconselhando uma pessoa e permito que a pessoa me passe o relatório completo, pode ser que eu mesmo, quando Jesus sopra no meu ouvido, assim, fala com ela para perdoar, eu falo assim, perdoa não. Porque eu sou passivo de também ser influenciado pelo que você fala. E se essa fala sua vem com choro, se essa fala sua vem com uma prova, uma fita, um e-mail, sabe? Se ela vem assim, quase que, sabe, uma prova forense do negócio, naturalmente eu passo a não ouvir mais Deus e começo a me envolver emocionalmente com aquilo ali e começo, claro, a pensar, não, isso não é possível mesmo. Às vezes, as pessoas chegam aqui na igreja, pastor, eu quero membrar. Aí eu sento com elas e falo assim, fala um pouquinho da sua história. E a pessoa, claro, ela me fala das coisas que ela viveu de forma sucinta. Eu quero saber, né, como é que foi a vida dela, se ela teve algum problema, que ela vai me relatar. E naturalmente, todas as vezes que você apresenta um currículo numa empresa, você nunca coloca a parte que você deu um soco no chefe, que você roubou, você matou, você não põe, você só põe a parte boa. Eu quero que a maioria ali fale aquela parte boa. Aí uma vez eu recebi uma ligação de um líder, ele falou assim, olha, o senhor está recebendo aí uma ovelha que era do meu aprisco. Quase que ele falou, é minha. Eu acho que ele pensava que era dele mesmo. A minha ovelha está chegando aí. E eu quero te dar um relatório dela. Eu falei, para tudo. Não, porque não, eu só estou aí. Não quero saber. Mas por que o senhor não quer saber? Eu falei, porque se eu souber, eu vou começar a olhar essa ovelha de rabo de olho. Então faz o seguinte, deixa ela mostrar para mim quem ela é com o tempo. E deixa eu estar com o meu coração aberto para crer que Deus pode ter mudado a vida dessa pessoa. E às vezes a gente está fazendo isso com os outros. A gente fala assim, irmão, ora pelo meu filho. Ele é endemoniado, ele baba, ele se joga no fogo, ele se joga na água, ele vive acorrentado lá em Gadara, sabe? Ele tem parte com a Fênix, com o Capiroto, com Jason, Fred Krueger. Ele já bateu no pai, ele já esfaqueou a mãe, ele enforcou a avó, ele já foi preso 7 vezes, já ficou em centro de recuperação 30 vezes. Mas ora por ele, meu irmão, não consigo orar. Porque a pessoa pegou meu coração e envenenou. Sabe? Jogou veneno aqui dentro. Então escuta, querido. Preste atenção. Deus não é assim. Deus fala assim, o que tu quer? Quero ser curado. O que você quer? Estou querendo ser jogado ali no poço, porque eu já tenho 37 anos que eu estou aqui, e eu preciso ser curado. O que você quer? Eu quero tornar a viver. O que você quer? Quero ser perdoada, porque as pessoas estão querendo me apedrejar, porque me pegaram com outro lá. O que você quer? Deus só perguntava assim, o que tu quer? Deus não queria saber os detalhes da vida daquela pessoa, sabe por quê? Porque Deus simplesmente ia dar a essa pessoa um comando de fé. Um comando de fé. Vai, a sua fé te salvou, a tua fé te curou. Querido, Deus falou com o moço, abre a mão.
que ele abria a mão, querido? Se a mão dele era mirrada. Naquele momento, Deus colocou uma fronteira entre o natural e o sobrenatural. Deus abriu uma porta, sabe? Uma janela assim, olha. Até aqui, meu filho, você só viveu o natural. Você tentou a medicina, você tentou a fisioterapia, você tentou tudo que você podia. Mas hoje eu estou abrindo uma janela para você chamada fé. Mas como é que eu sei que vai ficar bom do lado de lá? Não, você não sabe, você tem que crer. Eu falo para o casal assim, pastor, fui traída, e estou sofrendo. Eu falei, exato, é uma dor terrível. Independente de quem foi, uma dor terrível. Então, relevante, chora, esperneia, entendeu? Consulta o travesseiro, briga com o travesseiro, arranha a fronha, se vira. Mas aqui, Deus está mandando você perdoar. Não. Impossível, pastor. E é mesmo. É impossível. Porque aquela pessoa está com uma ferida, uma chaga no coração terrível. Mas quando Deus fala perdoa, é porque Ele sabe que quando você, pela fé, perdoar, você entra numa dimensão espiritual diferente. É na dimensão onde Ele vai atuar. Quando você perdoa, você não perdoa porque está sentindo. Tem muita coisa assim, sabe? Pastor, briguei, mas assim, estou esperando. Daqui a pouco, quando eu estiver sentindo, eu vou lá e perdoo. Você não vai sentir nunca, irmão. Porque perdão não é físico, perdão é espiritual. Então você confessa e libera o perdão pela fé. E pela graça Deus trata teu coração. Você está entendendo isso? É por isso a Bíblia diz, se teu irmão pecar contra ti 10 vezes e te pedir perdão, perdoa. E Pedro falou, não, peraí, a Bíblia falava 7 vezes 7. Pois é, Pedro, mas agora é direto, não tem esse número não. Você vai perdoar enquanto você estiver vivo. Porque da maneira que eu te perdoo, você vai perdoar também. Porque é assim que eu ensinei para vocês. Então preste atenção, que o perdão muitas vezes é abrir a mão. Tem como abrir a mão se o coração está travado? Não tem. Então eu falo, não, o coração não é você que manda em mim. Não é a carne, não é a amargura que está na minha alma, não é o desejo de matar, não é o desejo de me vingar, não é o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. O que opera na minha vida é o Espírito Santo de Deus, porque já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E as coisas que faço agora, não faço mais por mim, faço por amor daquele que se entregou no Calvário, me resgatou, me deu vida eterna e botou o seu Espírito dentro de mim. Eu te perdoo em nome de Jesus. Meu irmão, você não tem noção o que isso ocasiona no céu. É praticamente uma apoteose. Porque toda vez que você perdoa, você é perdoado. Você está entendendo isso? Eu estou falando do perdão, mas tem muitas outras coisas que são chagas no nosso coração e Deus fala assim, faz isso. Sabe? Você vê uma pessoa assim, passando necessidade, você também está ali apertadinho, aí Deus vai no teu ouvido e fala assim, faz uma oferta na vida dessa pessoa. Você fala, impossível. Porque se eu, pastor, preste atenção, se eu ofertar na vida dessa pessoa, eu estou indo para pagar o aluguel, já está 3 meses, vou ser despejado. O senhor não está entendendo. O senhor não está entendendo. Sabe, o senhor falou oferta na vida do irmão, e eu senti de ofertar, mas aí, quando eu peguei o carnê, terceira fatura, despejo. Não, pastor, não dá. A mão. Travada. Olha para a mão do seu irmão, vê como é que está. E se ele está com a mão assim, ó? Fala com ele, abre essa mão aí, irmão. Entra no sobrenatural, fala com ele. Fala com ele assim, abre a mão, entra na dimensão da fé, vai. Abre a mão pela fé, abre a mão pela fé, abre a mão pela fé. Abre a mão pela fé e recebe o que Deus tem para você. Abre a mão pela fé e recebe o sobrenatural de Deus. Abre a mão pela fé, querido, e prova os milagres de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Mas é difícil abrir a mão. É difícil. É difícil, irmão. Dá outra oportunidade. Nossa, Deus. Tirar a amargura do coração, meu Deus, como é difícil. Mas Deus está falando, filho, está aqui de frente comigo, abre a mão.
Eu falei, eu vou abrir. 1, 2 e... E quando aquele moço, porque Deus, veja atenção, preste atenção, isso é importante. Quando Jesus falou para aquele caboclinho, abre a mão. Ele não tinha tomado a decisão ainda. Então imagina aqueles segundos, depois que Jesus deu o comando, o que Jesus faz imediatamente depois que ele dá o comando? Ele pega o caboclo e abre ele aqui. E enxerga o interior dele. Fica assim como um filme. Jesus que ele vê. Será que ele vai? Ele vai. Acho que ele vai. Está tudo aberto. O cara está assim, com a mão na cabeça, ou com aquela posição de pensador. Mas Jesus está vendo o interior, sim ou não? Jesus falou assim, abre a mão, e abriu o filme. E aí Jesus deve ter visto dentro daquele homem a sua luta. Meu irmão, escuta, Deus sabe das suas lutas. Não pense num Deus que está alheio ao seu sofrimento, não. Quando Deus fala perdoa, não é porque ele é perverso, ou porque ele não entende a gravidade do problema, não. Quando Deus fala perdoa, querido, é porque ele garante a vitória. Mas aí você começa a achar que Deus não está sabendo o que está acontecendo, que Deus não está vendo lá no fundo. Meu irmão, Deus sabe de você mais do que você. Deus conhece mais você do que você mesmo. Sabe por quê? Quando você estava sendo entretecido no ventre da sua mãe, Jesus já estava com um caderninho colocando o seu nome, naqueles cromossomos ali, ó. Esse aqui vai se chamar fulano, esse aqui... irmão, pode crer, Deus estava lá. Deus passeia na eternidade, amém? Nós estamos vivendo um filme. Nós estamos filmando algo que Deus já assistiu. E Deus pode fazer, voltar assim, ó. Volta 2 anos. Vai lá para frente. Ele está assim, ó. Nós estamos aqui gravando o filme. Mas Jesus já está com o cassete lá vendo tudinho. Ele vai na frente, vai na frente. Ih, rapaz, mas aqui não vai ser bom aqui não. Aí ele vai lá tentar mexer os pauzinhos para te ajudar. Vai, cutuca você. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo tenta convencer do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, mas esse cara aqui é duro a serviço. Não quer, vai chegar no fim. Chegou no fim e morreu. Mas tem outro, que Jesus está aqui, hein? Dá um vulco lá na frente. Ih, rapaz, bateu um carro, morreu. Volta aqui. Toma a carteira dele. Acho que esse cara sou eu. Ei, presta atenção. Deus faz assim. Estou vendo a hora que vai chegar novamente a notificação. Entrei com um processo, irmão, lá, para ganhar tempo. Mas veja que a hora não vai ter jeito, vai chegar, entrega agora. Aí fico pensando, por que Deus? Sou pastor. É porque talvez Deus já foi lá na frente e viu, ih, vai bater com o carro, tira aqui, tira a carteira dele, tira a carteira dele. Você entendeu isso? Diga amém. Então diga, Deus está assistindo o filme da minha vida. Ele pode me ajudar a mudar o final da história. Então fala para o teu vizinho, então obedece ele. Abre essa mão, abençoado. Meu Deus. Pastor, mas isso é louco. Deus mandou fazer uma coisa louca, pastor. Rapaz, às vezes para você chegar no ponto do milagre, você tem que fazer coisas que são loucas. Às vezes tem que fazer coisa louca, irmão. Presta atenção. Se você quer, às vezes, viver uma coisa louca com Deus, você tem que fazer uma coisa louca antes. Sei lá. Deus pede umas coisas que na Bíblia, irmão, são muito loucas. Você já leu, já sabe. Tem coisas que são assustadoras, irmão. Não tem como. Mas Deus pede. Mas quando Ele pede, ainda que seja uma loucura, pode fazer. Porque Ele garante a vitória, irmão. Logicamente era impossível abrir a mão, mas Deus pediu, abre. Abre. Deixa Deus agir na sua vida. Dá liberdade para Ele essa noite. Sabe, levanta a sua mão direita aí, como se estivesse abrindo ela para Deus, sabe? Deixa a mão levantada, a mão direita, a mão direita, a mão direita. Mesmo que você seja canhoto, levanta a mão direita. Diga, Senhor, nessa noite, eu estou abrindo a minha mão. Estou deixando o Senhor operar na minha vida. Diga, eu estou entrando na dimensão
dos milagres. Aleluia. Se você quer, aplauda o Senhor por isso, querido. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Já vou encerrar, presta atenção. Era proibido fazer milagre no sábado, sim ou não? Todos sabiam, inclusive ele. Então não vou dizer que Jesus teve medo disso, ok? Mas se eu estou no lugar dele, imagina. Você sabe que não pode. A Bíblia diz que os caras estavam vigiando Jesus justamente para ver se ele ia fazer o milagre. Eles já foram ali para isso, irmão, presta atenção. E o cara está lá atrás com a mãozinha dele escondida. Tomara que ele não veja, senão ele vai querer me curar. E hoje não pode, os caras vão me matar depois. Ou seja, esse rapaz também, ele estava enfrentando uma pressão psicológica terrível. Porque ele sabia que se Jesus operasse o milagre, ia ser caracterizado uma blasfêmia, um pecado mortal dentro do templo, dentro da sinagoga, querido. Então preste atenção. Esse moço também estava debaixo de uma pressão social tremenda. E às vezes a gente fica assim também, debaixo de uma pressão social, uma pressão cultural. As pessoas querem que você se submeta a um produto que está colocado na mídia, e se você não estiver dentro daquele escopo, dentro daquele modelo, você passa a ser destratado, discriminado. Irmão, quando eu era pequeno, quem era discriminado era criminoso. Sabe quem é discriminado hoje? Quem não peca. É quem não transa, é quem não bebe, é quem não rouba, é quem não tem um jeitinho, é quem não passa, que não dá um jeito de comprar uma carteira. Esses são discriminados. As pessoas que buscam santidade hoje, querido, são discriminadas tremendamente. Os pecadores são ovacionados. Olha na mídia, os ídolos desse tempo, olha lá. Olha quem está no top da governança, olha quem está no top da educação, olha quem está no top lá da televisão, da mídia. São pessoas poderosíssimas que ditam regras, e elas estão sendo suscitadas, influenciadas por Satanás, e elas estão criando um sistema de valores, e querem que nós venhamos a nos submeter a esse esquema. E as crianças sofrem na escola. Os adolescentes sofrem na escola. Você tem uma namorada, você não está passando cerol, tu é gay. Tu é maricas, não é possível. Como é que você não está passando cerol, irmão? Essa mulher sua é muito linda, esse homem seu é muito bonito, mas eu não casei ainda não. Que negócio de casamento, irmão? Isso já está falido, já dizia Fábio Júnior. E é isso, sabe? Lá no trabalho, vamos fazer um rachide aqui, de um negócio que a gente conseguiu na empresa, o patrão não está sabendo, mas aí a gente racha, aí você fala, não rapaz, não posso entrar nessa não, capaz, se você não entrar, a gente vai ter que te pegar. Porque como é que você não vai entrar? Se você não entrar, você não vai ficar com o rabo preso. E nós precisamos que todo mundo esteja com o rabinho preso aqui. Aí você fica num estreito, irmão. Você é quase obrigado a aceitar propina. Antigamente você ainda podia escolher, agora não, tem que aceitar. Porque o mundo quer que você se submeta ao sistema de valores dele. Havia um sistema de valores na época, querido, cujo sábado era um ídolo. E aquele moço sabia que o sábado não era dia de milagres. Mas Jesus falou, vou operar hoje, abre essa mão aí que tu vai ver o milagre. Imagina o coração daquele jovem. Meu Deus, e agora? Se eu abrir a mão, vou ser curado, não posso ser linchado. Eu e esse doido que está aqui falando. Porque Jesus ainda era um filho do carpinteiro que fazia milagre, sim ou não? Esse camarada, esse feiticeiro aqui, esse milagreiro, esse homem de milagre, esse filho de José e Maria, lá de Galiléia, um lugar onde só tem gente problemática, pode vir alguma coisa que preste de lá? Não vem, ele veio de lá, isso não deve prestar. Esse cara está mandando, e se acontecer um milagre, você linchado, eu e ele vamos para a cruz. Mas ele naquele dia estava disposto a enfrentar tudo e todos para viver o seu milagre. Sabe, querido, às vezes você vai ter que enfrentar muita gente para viver o milagre. Você vai ter que dar ouvidos ao que o Senhor está falando e não às pessoas.
Você vai ter que dar ouvido a pessoas que estão ali imbuídas do Espírito Santo para te orientar. E às vezes a sociedade em volta vai dizer: tu tá louco, cara. Isso não é permitido nessa nova cultura, nessa nova onda. Isso está fora da nossa vibe. Aí tu vai falar: rapaz, mas quem está mandando é o homem. Jesus mandou abrir a mão, eu vou abrir a mão. Jesus mandou abençoar, eu vou abençoar. Jesus mandou eu ir para o centro da vontade dele, eu vou para o centro da vontade dele, não quero nem saber. Quantos estão dispostos a obedecer a Deus? Dê um glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé. Aleluia. Por favor, não disperse. Eu quero orar com pessoas que nessa noite querem levantar a sua mão para Jesus e aceitá-lo como Senhor de suas vidas. Eu quero orar com pessoas que hoje querem levantar as suas mãos para Jesus e reatar a aliança que tinham com Ele. 2 grupos de pessoas. Quem quer entrar na dimensão da fé, entregar o seu coração a Jesus e ser visitado pelo Espírito Santo e selado como filho e filha dele. Aleluia. Ou pessoas que já um dia tiveram intimidade com Deus, mas se frustraram, se feriram, se desiludiram, caíram, foram massacradas, acusadas levianamente. Mas vieram aqui hoje nessa sinagoga, nessa igreja, e foram observadas por Jesus desde o momento que chegaram. E querem sair do fundo e vir para o meio, abrir a mão e viver o sobrenatural. Eu quero orar com pessoas, aleluia, que já ouvem falar de Jesus há tanto tempo, talvez até frequentam uma igreja, mas nunca oraram uma oração simples dizendo: eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Porque a Bíblia diz que o poder da vida e da morte, a ligação está no poder da palavra, e esta palavra, esta oração, ela faz toda a diferença na vida daqueles que creem. Crer e não publicar é o mesmo que apenas conhecer. Crer e não publicar é ter reservas a respeito da espiritualidade. Mas aquele que quer verdadeiramente abrir a sua mão mirrada, o seu coração ressequido, a sua mente, a sua parte afetiva que está completamente debilitada, aquele que quer abrir o seu coração para Deus, querido, não tem vergonha de orar e publicar a sua fé, que Jesus é o Senhor. E eu quero orar por você. Eu quero ter a honra, uma honra muito grande, querido, de orar junto com você, de orar junto contigo essa oração que vai marcar a sua história. Então, se você quer aceitar o desafio de viver pela fé, de andar por fé, de receber de Deus por fé, se você quer aceitar esse desafio, esse convite hoje, querido, eu quero orar por você. E eu peço que você saia daí de trás e vem para o meio. E vem aqui à frente. Eu quero estender a minha mão sobre a sua cabeça. E nós vamos abrir as mãos juntos aqui, o milagre vai acontecer na sua vida. Se você quer reatar a sua aliança com Deus, você sabe o que eu estou falando. Deus está ministrando ao teu coração que hoje é dia de renovo. Hoje é dia de voltar a ter uma visão espiritual. Sair da dimensão da amargura e entrar na dimensão do milagre. Você também sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Nós vamos cantar um cântico. E enquanto estamos ministrando aqui, querido,
Você pede licença aí onde você está. Dá licença, moço. Dá licença, moça. Hoje eu quero o meu milagre. Hoje eu não vou ficar escondido aqui atrás. Jesus me achou isso. Vem. Peça licença onde você está. Desça da galeria. Desça da galeria. Se você está do lado de fora. Vem à frente. Por favor. Eu vou crer, não vou. Libera. Isso, libera o corredor. Venha. Traz à frente. Venha aqui à frente, venha. Aqui na frente. Saia do seu lugar, venha. Venha em nome de Jesus. Vem à frente. Hoje o meu milagre vai. Venha à frente. Eu vou crer, não vou duvidar. preço pago lá na cruz. Isso que foi pago ali. Me dá vitória. Diga para ele, posso crer. Oh, em minha vida. Diga com fé o milagre. O milagre vai acontecer. Oh, posso ver promessas sendo liberadas. Sendo liberadas. Erga suas mãos. Erga suas mãos e cante hoje o meu milagre. Eu vou crer. Preço pago lá na tua morte, tua cruz, teu sangue derramado lá no Calvário. Diga com fé, está selado, foi consumado. Hoje vivo, eu vivo hoje livre do pecado. as promessas dos milagres. Só a igreja cantando, hoje meu milagre. O dia é hoje. Creia, não duvide. O preço pago. Ele garante a vitória. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali. aleluia. A cruz me dá vitória. Nessa hora, me dá a vitória. Me dá vitória. Diga com fé nessa hora. Nesta hora. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está orando comigo? Você está orando comigo? Ainda tem pessoa escondida.
Elas estão escondidas de nós, mas não de Deus. E Deus está ali, no ouvido dessa pessoa, dizendo: levanta, vai lá na frente. Eu quero mudar a sua vida. Está falando no ouvido. Vai. Confia. Acredita. Entra na dimensão espiritual. Entra na dimensão da fé. Entra na dimensão do milagre. Aonde está você que precisa vir à frente? Se está na galeria, desce. Isso, venha, filha, venha, venha. Venha. Lá fora tem gente que precisa entrar. Venha, venha. Venha, 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 venha. Deus está falando com você. Venha. Venha, venha. Isso. Venha, venha. Venha, onde está você? Tem gente lá fora que precisa entrar. Onde está você? Galeria. Pede licença e desce. Pede licença e desce. Pede licença e desce. Pede licença e desce. Onde está você? Você está orando comigo, igreja? Você está orando comigo, igreja? Você está orando comigo, igreja? Essa pessoa pode estar aí do teu lado. Ela precisa da sua ajuda, da sua oração. Deixa só o teclado, só o teclado, só o teclado, por favor. Onde está você? Onde está você? Isso. Cadê você? Eu sei que é difícil. É difícil se mostrar para Jesus. Isso, venha, venha, venha. Venha, venha, venha. Venha. Isso, venha. Venha, preciosa do Senhor. Venha. Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Aleluia. Bem à frente, bem à frente, bem à frente. Tem mais gente para vir. Desiste não, igreja. Não desistiram de você, por isso você está aqui. Não desistiram de mim, por isso eu estou aqui. Então não desista não. Ainda tem gente que precisa vir à frente. Ora por essa pessoa que está aí do teu lado. Profetiza na vida dela, assim, em espírito, dizendo: Senhor, cura a alma, cura a vida. Faz uma obra na vida dela. Que ela possa abrir a sua mão nessa noite. Chega de viver mirrado, chega de viver na sombra. Chega de viver sem fé. Chega de viver nos cantos das igrejas. Chega! É hora de vir para o centro, no altar, onde Deus está ministrando. Onde a palavra de Deus está sendo ministrada, querido. Então Deus está falando com você. Sai do seu lugar. Ainda tem uma pessoa que precisa vir. Ora, igreja. Essa vida é preciosa. Batalha comigo, batalha comigo, batalha comigo. Batalha comigo, batalha comigo. Quanto mais difícil, mais precioso. Quanto mais difícil, mais preciosa é. Então batalha. Hoje o diabo vai perder, Jesus vai ganhar. Aleluia. Onde está essa pessoa? Está ferida, angustiada, está desmotivado. Mas Jesus quer tratar com você hoje. Ele não perdeu essa viagem, não vai perder para você. Vamos esperar. Onde está ele? Onde está essa pessoa? Venha, 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 venha. Onde está você? Venha, venha. Pode vir. Vamos restaurar essa relação com Deus. Isso. Venha. Venha. Vem, 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 vem. Bem à frente, bem à frente, bem à frente, bem à frente, bem à frente. Deus ainda está aqui no meu ouvido. Tem mais um, meu filho. Vem, vem, vem. Vem. Isso. Vem cheia de Deus, filha. Vem cheia do Espírito Santo. Vem. Vem sendo transformada logo. Vem. Vem sendo tocada. Vem sendo liberta. Vem sendo sarada. Vem sendo restaurada. Vem sendo salva. Vem, vem, vem. Vem à frente, vem à frente, vem à frente, vem à frente. Isso, vem, vem, vem. Em nome de Jesus. Seja tocado nessa noite. Seja liberto, seja restaurado. Em nome de Jesus.